a todos, então. Obrigado pela presença de todo mundo aqui, nesse dia que está tão lindo, né, de sol. Agradecer, em primeiro lugar, a Sheila pela oportunidade, pelo Espaço Gaia. Nós temos uma parceria bem legal lá no espaço, já faz tempo, né, Sheila? Nós levamos a aromaterapia para o Gaia, então quero agradecer também a Sheila por esse momento, a gente poder estar aí de outra forma, né? Mas estando aí. E também agradecer a presença de todo mundo. Espero que gostem da palestra. Eu acho que vai ser bem prática, legal para a gente levar para o nosso dia a dia depois. Poder estar utilizando a aromaterapia para a nossa saúde integral, para o nosso dia a dia, para os nossos familiares e para que a gente possa também ficar mais tranquilo agora nesse momento, que é o que a gente mais está precisando, né? Então, para nivelar um pouquinho todo mundo, eu acho que é importante falar um pouquinho o que são óleos essenciais, já que a gente vai estar tratando agora, então, da aromaterapia. Então, vou falar de forma mais rápida, assim, tá? Mas para nivelar o conhecimento um pouquinho. Então, óleos essenciais, eles são substâncias naturais que derivam das plantas. Eles podem derivar das folhas, das flores, da própria madeira, das resinas das plantas. Então, são substâncias naturais que respondem pelo aroma. São as plantas aromáticas. Não são todas as plantas que são aromáticas, mas muitas delas possuem esses aromas que nós até já conhecemos, como, por exemplo, o limão, o manjericão, o capim-cidreira. Então, tem várias plantas que nós conhecemos, utilizamos no dia a dia e todas elas têm, então, essas moléculas aromáticas. Os óleos essenciais, eles também são voláteis. Isso quer dizer que eles evaporam com facilidade. Alguns óleos evaporam mais, outros menos. Isso depende também quais os tipos de moléculas que existem nessa planta. Normalmente, as raízes, as resinas são óleos assim mais espessos, que possuem moléculas mais pesadas, então evaporam com mais dificuldade, né? Então, está presente em diversas partes de planta, como já foi falado. E agora, o que é aromaterapia? A aromaterapia, ela, na verdade, é uma técnica antiga, que se já utilizava fumigações, há mais de 4.000 anos já se utiliza técnicas assim, envolvendo as plantas aromáticas. No Brasil, em 2018, o Ministério da Saúde considerou a aromaterapia como uma prática terapêutica, que utiliza as propriedades dos óleos essenciais para benefício da nossa saúde integral. Então, hoje, a aromaterapia é considerada uma prática integrativa complementar dentro das PICs, então, né? Então, assim, a aromaterapia já está sendo usada com muito sucesso. Existem muitos estudos científicos já que utilizam aromaterapia em pronto-socorro, em casos clínicos, saúde física, mental, só que ainda falta mais pessoas estarem estudando e comprovando os benefícios já conhecidos da aromaterapia. Bom, um outro ponto importante de se falar sobre óleos essenciais e aromaterapia é a diferença entre óleos essenciais e essências. Muitas pessoas nos questionam quanto a isso e nos perguntam assim, qual é a diferença? Ou então, chegam com algum vidrinho ou um frasco de plástico dizendo, isso aqui é óleo essencial, eu estou misturando com óleo vegetal, utilizando na pele. Não, essência é uma coisa, óleo essencial é outra. Então, eu vou explicar um pouquinho para esclarecer, né, Sheila? Eu acho que é importante também as pessoas saberem diferenciar até para a nossa saúde mesmo, né? Então, assim, essência, na verdade, são imitações dos óleos essenciais elaborados de uma forma sintética. E nós não recomendamos passar na pele esse tipo de produto. Ele é utilizado apenas para dar um cheirinho na casa. Então, se eu quero simplesmente dar um cheirinho sem efeito terapêutico, não tem problema. Pode usar no aromatizador de tomada, tranquilo, não, sem problemas. Agora, essência, nós não recomendamos utilizar junto com óleo vegetal para passar na pele
Isso nós não recomendamos, tá? Então, vamos falar um pouquinho qual a diferença entre óleo essencial e essência. Então, a essência simplesmente é um produto sintético. Normalmente ele tem um valor só. Você vai comprar e todos eles custam R$ 10, todos eles custam R$ 20. Isso é uma característica de essência, que são, então, produtos só para dar cheirinho, certo? Outra coisa, os óleos essenciais, quando são puros, eles contêm o nome científico da planta no rótulo. Então, nós vamos mostrar agora 2 exemplos de óleo essencial onde contém o nome científico, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui a lavanda, certo? E a lavanda aqui contém o nome científico, Lavandula angustifolia, certo? Também tem que conter a origem do óleo essencial, que nesse caso é da França, certo? Então, isso é um fator bem importante e tem que estar considerando ser 100% puro também. Aqui nós temos um outro exemplo de um outro óleo essencial, tá? Também ele tem que estar num vidro, não pode estar no plástico, porque o óleo essencial dentro de um plástico, ele acaba derretendo o plástico pelo efeito que ele tem. Se você colocar num copo de plástico água e colocar umas gotas de óleo essencial, eu já fiz experiência, todo o copo ele fica como que desintegra, ele se liga, o óleo essencial se liga ao plástico, tá? Então, nós não recomendamos fazer nenhuma mistura dentro também de um copo de plástico, certo? Até porque o óleo essencial costuma boiar, então ele fica na superfície e ele corrói esse material. Então, é isso. Um outro fator, bom, então ele tem que ser de vidro, ele tem que estar numa embalagem de vidro, de preferência de cor, ou âmbar ou azul, tá? O azul cobalto também é uma cor bem interessante para a nossa saúde. E outra coisa também é que os óleos variam muito de preço. Então, muitas pessoas nos questionam, poxa, mas por que esse óleo aqui custa R$14,90 e esse óleo aqui custa R$80? É que depende da forma de extração desse óleo. Então, assim, conforme for a extração dele, dependendo da quantidade de planta que vai se utilizar, vai depender também do valor dele. Então, vamos dar um exemplo, assim, o capim-limão. Para fazer 1 litro de óleo essencial de capim-limão, nós precisamos de 60 quilos de capim-limão para produzir 1 litro de capim-limão. A rosa damascena, que é um dos óleos essenciais mais caros que tem, o valor, para nós obtermos 1 litro de óleo essencial de rosa damascena, nós precisamos de 2 toneladas de pétala de rosa. Por isso que a rosa damascena é tão mais cara, que na verdade depende da forma de extração, da quantidade de moléculas que nós precisamos, a quantidade de planta para a produção de 1 litro, por exemplo, de óleo essencial. Que a rosa damascena é a rainha da aromaterapia, né? Em relação aos benefícios para a saúde, a questão energética, então é bem interessante. E outro fator legal que é importante também nós sabermos em relação aos óleos essenciais são os cuidados que nós devemos ter. Então, assim, não é porque é natural que nós não temos que ter cuidado e saber de que forma utilizar. Sim, os óleos essenciais, eles são conhecidos por seus benefícios, mas nós temos que saber como utilizar, quando utilizar. Então, pessoas que têm algum tipo de hipertensão, pressão alta, sofrem ou epilepsia também, devem evitar alguns tipos de óleo, como, por exemplo, o óleo essencial de alecrim e o óleo essencial de hortelã-pimenta, que são óleos que possuem bastante molécula canforada, então devem ser evitados por quem possui este problema, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre outros cuidados que nós temos que ter com óleo essencial. Fotossensibilidade. O que quer dizer? São os óleos essenciais cítricos. Então, os óleos essenciais cítricos, assim como quando nós comemos alguma fruta cítrica, um limão, uma laranja, é importante nós sempre lavarmos a mão, por exemplo, se nós mexemos com óleo cítrico, lavar a mão e não ter contato em seguida com o sol.
certo? Isso é bem importante porque já aconteceu de pessoas se queimarem e facilmente, principalmente no verão, sabe? Por quê? Eu coloco num colar aromático, como esse que eu estou utilizando aqui, o óleo essencial, e ele acaba escorrendo na minha pele, acaba transbordando, às vezes vai uma gota a mais ou duas. Então, eu tenho contato com o sol no verão. É muito provável que ocorra algum tipo de queimadura no local, mesmo que esteja na sombra no verão. Tá? Então, isso é importante a gente cuidar para não ter nenhum problema de queimadura, tá? Que é bem comum isso acontecer. Então, óleos cítricos, evitar o sol. Se está utilizando, fazendo um tratamento terapêutico, não ter contato com o sol. Ou então utilize à noite, porque é importante utilizar e não se expor nas próximas 5, 6 horas no sol, certo? Outra coisa é a dermoagressividade. Alguns óleos essenciais são dermoagressivos. O que isso significa? Eles podem causar uma irritação na pele, que é difícil até de nós conseguirmos depois, mesmo lavando, sair o óleo essencial. Um exemplo é a canela. A canela jamais se deve passar na pele pura, assim como o cravo, tá? Tem outros óleos essenciais também que não devem ser passados. Por isso que sempre é importante a gente consultar alguém que conheça sobre óleos essenciais, que conheça sobre aromaterapia, que sejam profissionais qualificados na área. Então é importante sempre ter esses cuidados. E sempre que tiver dúvida também perguntar para alguém que conheça sobre óleos essenciais, certo? Alguns óleos são neurotóxicos também, tá? Então, um exemplo é o alecrim. Por isso que não se recomenda gestantes utilizarem óleo de alecrim, porque eles possuem uma certa neurotoxicidade, certo? É claro que esses estudos de neurotoxicidade e toxicidade, muitos deles foram feitos com maior quantidade de óleo essencial. Mas mesmo assim é importante a gente tomar o cuidado, tá? Todo cuidado é pouco nesse momento, principalmente numa gravidez, né? Então a gente deve cuidar. Então isso é importante. Sempre a gente, quando for utilizar óleo essencial, se informar bem, pesquisar, sabe? Tem bastante informação que a gente consegue, assim, confiável, obter, tá certo? E também tem profissionais que podem ajudar nesse aspecto. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre óleos essenciais para nos ajudar na nossa imunidade, certo? Tem várias coisas que a gente pode fazer para ajudar na nossa imunidade. Então, uma das coisas são utilizar óleos essenciais que ajudam a elevar a nossa imunidade ou a equilibrá-la. Então, vamos citar o queridinho dessa parte, que é o limão siciliano, certo? O limão siciliano é um óleo maravilhoso. Ele é um óleo conhecido por problemas, assim, por exemplo, respiratórios, também epidemia, e principalmente ele ajuda no nosso sistema imune. Ele ajuda a equilibrar. Ele equilibra tanto pessoas que têm problema com alergia, como pessoas que precisam melhorar a sua imunidade. Então, ele faz tipo um equilíbrio dentro do nosso organismo, ajudando na nossa homeostase. Homeostase é o equilíbrio do nosso corpo, o equilíbrio natural que ele consegue chegar, certo? O limão é ótimo para isso. Lembrando que ele é um óleo cítrico, então é importante nós sabermos do cuidado que tem que ter com o sol. Então, o óleo de limão siciliano, ele é antimicrobiano aéreo, tá? Ele é bom, então, também previne infecções respiratórias e é bom para epidemias no geral. Então, é recomendado utilizar com todos os cuidados o óleo de limão siciliano para esse momento. Além disso, ele também ajuda a organizar a nossa mente. Se tem dias que a gente está com a mente bem desorganizada, está precisando focar, o óleo de limão vai também ajudar nesse fator. Vamos falar de um outro óleo agora, o óleo essencial de eucalipto globulus, tá? O eucalipto globulus, ele é um óleo também muito, muito bom para esse momento. Ele, inclusive, já tem estudos científicos falando do efeito dele antiviral, inclusive até para esse momento dessa epidemia que a gente está passando agora, tá? Então, ele é considerado antisséptico, ele é um óleo antiviral,
Também é um desinfetante aéreo, bem bacana para se utilizar. Pode utilizar assim, depois a gente vai passar umas receitinhas, tá? Ele é bom para tosse, sinusite, rinite. Eu vejo muito resultado com rinite e sinusite com esse óleo essencial, tá? Nos meus atendimentos. E ele também é descongestionante respiratório. Então, é bem bacana para esse momento, até não só por essa epidemia, mas também porque a gente está indo para o inverno agora. Então, é importante nós termos contato com óleos assim, certo? Um outro óleo essencial bem legal de se utilizar é o tea tree, certo? O óleo essencial de tea tree, ele é um óleo também considerado antiviral e ele atua em 3 frentes: vírus, bactérias e fungos. Fábio? Tem uma pergunta agora da Bruna Nogueira e ela não ouviu. Agora, tá ouvindo? Eu estou recebendo aqui que a tua conexão de internet ela tá bem baixinha, tá? Então, não sei se tu tá numa internet rápida aí, mas o pessoal tá falando aqui também que tá travando. E a mensagem que eu tenho aqui é que isso vem aí da tua internet. Bom, Certo. a Bruna Nogueira perguntou qual que era o nome do óleo essencial, e aí a Isabela já respondeu, Eucaliptus globulus, e é isso, né? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá tranquilo agora? Pode responder aí no chat ou fazer um joinha aí para eu dar uma olhada, tá? Tudo bem? Então tá. Vou passar aqui a palavra de volta para a Fábio, e aí a gente continua. Acho que a Fábio caiu. Voltei. Voltou, muito bom. Como? Tá. Vamos falar novamente do eucalipto, então? Pode repetir. Certo, sobre o eucalipto estão pedindo, né? Vamos voltar então. O eucalipto, ele é um óleo bem interessante para se utilizar agora nesse momento, não só pela epidemia, mas também pelo inverno, porque ele trabalha as vias respiratórias, certo? Então, ele é considerado um óleo antiviral, antisséptico, também é um desinfetante aéreo, bem bacana para se utilizar. Ele é muito utilizado para tosse e também eu vejo que nos meus atendimentos, para sinusite e rinite, ele funciona muito bem, certo? E também é um descongestionante respiratório geral. Então, é um óleo, assim, muito versátil para se utilizar. O eucalipto globulus também é seguro de estar utilizando, certo? Então, é recomendado. No final do vídeo, a gente vai passar algumas receitas para utilizar esses óleos essenciais. Certo? Quanto ao eucalipto, então? Acho que agora deu, né? Agora vamos falar um pouquinho do tea tree. O tea tree, então, ele é um óleo essencial que ele age em 3 frentes. Ele é um óleo que age para problemas de fungos, bactérias e vírus. Então, ele age nessas 3 frentes. Por isso que ele é o queridinho também da aromaterapia. Muita gente começa usando óleo essencial com tea tree. E também pela sua segurança no uso, né? Além disso, então, ele é um óleo que ajuda na nossa imunidade. Ele é imunoestimulante pelas moléculas que ele contém, certo? Ele também é antibacteriano, antiviral, antifúngico, como foi falado, muito bacana para se utilizar nesse momento, tá? Tanto no inverno agora como nesse momento agora de epidemia. E ele ajuda a promover uma limpeza no ambiente, sabe? Ele desinfeta mesmo. É bem legal. O aroma dele já traz isso. Então, esses 3 são dicas que nós damos para óleo da imunidade, para usar para a nossa imunidade, ajudar a fortificar também o nosso sistema respiratório. Porque na medicina chinesa se sabe que quando nós fortificamos o elemento metal, que está ligado ao pulmão, nós também melhoramos a nossa imunidade, ajudamos também a ter coragem para enfrentar o momento.
Então, esses óleos vão ajudar também para esses aspectos, certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os óleos para ansiedade, para ajudar nesse momento, para ajudar a controlar a nossa mente também, que nesse momento acaba ficando mais descontrolada, certo? Então, vamos falar aqui, em primeiro lugar, um óleo também que o pessoal gosta muito de utilizar e é muito seguro, que é a lavanda. A lavanda francesa, certo? Francesa por quê? Existe diversas espécies de lavanda, mas algumas, uma especificamente, a lavândula angustifolia, que é recomendada, praticamente não tem contraindicação, é recomendada para pessoas assim mais velhas, crianças também, pode se beneficiar, dependendo do caso, grávidas também. Lembrando que sempre grávida tem que ter um cuidado especial, certo? Então, grávida, a gente sempre tem que ter um cuidado a mais, observar o histórico dela e para estar utilizando qualquer óleo. Por isso que sempre é importante ter um profissional que possa estar, assim, ter a formação para isso. Mas a Fabi, lavanda, sim, surgiu uma pergunta aqui de qual é a diferença entre essa lavanda que tu está falando e a lavanda inglesa. certo. A lavanda francesa, que é essa aqui, tá? O que acontece? Existe, se a mesma espécie de lavanda for cultivada em outra área que não seja aquela da França específica, que tem uma determinada altitude adequada ou determinado temperatura também, a lavanda acaba produzindo outras moléculas que aí são restritas para algumas pessoas, como por exemplo a cânfora. Se nós plantarmos essa lavanda, por exemplo, francesa, no Brasil, tudo bem, vai ficar uma lavanda gostosa, cheirosa, para se utilizar para algumas questões. Porém, para grávidas e bebês, aí não é mais recomendado, tá? Então, a lavanda francesa, cultivada a mais de 1.000 metros de altitude na França, ela não produz cânfora e por isso que ela é permitida praticamente para qualquer pessoa. Tá? Então, assim, grávidas pode se beneficiar também com a lavanda francesa, que tem essas condições específicas. Os bebês também, né? Claro, cuidando sempre com as diluições, também isso é importante falar. Mas é por isso. Então, a lavanda ela acaba produzindo outras moléculas que acaba sendo importantes para a nossa saúde, mas acaba restringindo o uso para outras pessoas. Certo? Agora, falando então um pouquinho sobre um outro óleo para ajudar na ansiedade desse momento, tá? Só um minutinho ainda, Fabi, surgiu mais uma pergunta sobre a lavanda. Certo? Qual seria o problema da cânfora para as grávidas? É que a cânfora, é que assim, as grávidas elas têm que ter, na verdade, óleos essenciais bem específicos para serem utilizados para elas, tá? Então, não é exatamente que a cânfora vai trazer algum problema, mas é que, na verdade, com a grávida nós temos que cuidar realmente, porque elas estão passando por um período diferente, né? Então, todo o cuidado vai ser pouco com o corpo que ela tomar, né? Naquele momento, ela está agora com um bebê que está gestando. Então, assim, é importante que óleos que são conhecidos e que por terem algum tipo de neurotoxicidade ou por terem cânfora, que a cânfora acaba estimulando o nosso sistema respiratório, vai produzindo mais muco. Então, assim, se ela tem interesse de utilizar algum óleo desse tipo, recomendamos procurar sempre alguém para poder ajudar ou fazer uma diluição adequada para ela, correto? Então, para as grávidas, no geral, a gente sempre tem que tomar um cuidado muito especial. Não podemos recomendar qualquer óleo e cada caso é um caso também. Isso também é importante lembrar, certo? E a cânfora para os bebês, por exemplo, não recomenda justamente por esse fato, porque produz mais muco e quando ainda é um nenenzinho, o neném ainda não tem a capacidade de cuspir, de colocar para fora, de expectorar. Então, a cânfora ela acaba produzindo mais muco. Então, isso pode causar problemas para o neném. Pode que ele não consiga expelir. Então, por isso, é importante cuidar com o que vai estar utilizando.
Ok. certo? Existem mais duas perguntas aqui. Não sei se tu consegue ver ali no chat também, se aparece para ti, mas está ali, ó. Qual a diferença entre a lavanda angustifolia e a officinalis? E a outra pergunta é se podemos utilizar o óleo essencial em bebês. Ah, certo. Perguntas bem interessantes e importantes nós sabemos. A lavândula angustifolia e a lavanda officinalis, na verdade, é a mesma espécie. Ela só tem uma sinonímia diferente. Isso na botânica significa o seguinte: sinonímia é porque ela foi registrada com outro nome em alguma época e depois verificou que era a mesma espécie, certo? Então, existe às vezes nomes científicos que são um pouquinho diferentes, mas quando você estuda vê que é uma sinonímia apenas, então isso quer dizer que ela é da mesma espécie, tá? Só tem um nome diferente, correto? E quanto a... Essa é a primeira pergunta, né? Sempre lembrando que a lavanda é importante saber a origem para saber se vai produzir que tipo de molécula. Certo, obrigada. Sobre se podemos utilizar óleo essencial em bebê. Sim e não, tá? Pode-se utilizar óleo essencial em neném numa diluição adequada que vai trazer muitos benefícios para o neném, como, por exemplo, para acalmar, para ajudar a dormir melhor, mas sempre numa diluição adequada. Diluição aonde? Pode ser no óleo vegetal, um óleo vegetal de semente de uva, por exemplo, um óleo bem gostoso, porque é um óleo assim que muito fluido, facilmente ele é absorvido pela pele, tá? Então, sempre diluído. Então, eu vou citar aqui alguns que podem ser utilizados. A lavanda francesa é uma, tá? Que ela já vai ajudar a acalmar o neném, ajudar a dormir melhor. O limão siciliano também é um óleo legal que pode se utilizar para criança, tá? Que vai ajudar também a relaxar, vai trazer diversos benefícios. Bem diluído também é importante falar. E também a laranja doce é um óleo essencial maravilhoso para criança. Por quê? Porque ele acalma a hiperatividade, certo? Ele ajuda a acalmar, traz um cheirinho bem gostoso também para o neném. Então, assim, traz diversos benefícios, certo? Sempre diluído. Respondido, então? Continuando. Sobre o... Agora vamos falar um outro óleo que é para ansiedade desse momento, que é o capim-limão. Também chamado de lemongrass, tá? O capim-limão, lemongrass, é bem interessante porque ele ajuda, ele tem dois fatores. Nós podemos utilizar ele para revigorar ou nós podemos utilizar ele para sedar, inclusive. Tá? Vai depender da quantidade de óleo essencial que eu vou estar utilizando. Então, por exemplo, se eu utilizar num colar aromático, como esse que eu estou utilizando aqui, ou um colar, por exemplo, como este, né? Vou utilizar um colar. Eu coloco uma gota de óleo essencial, essa gota de óleo essencial vai me ajudar a revigorar durante o dia. Agora, se eu colocar 2 gotas de capim-limão, 2 gotas de lemongrass, o que acontece? Eu posso ficar com sono o dia inteiro. Então, isso que é interessante do capim-limão. Ele tem esses dois fatores. Ou ele revigora, ou ele seda, dependendo da quantidade. Correto? Então, isso é bem interessante. Então, ele tem um efeito sedativo também, se eu utilizar ele num aromatizador de tomada para dormir, se eu preciso dormir melhor, acalmar minha mente, me ajudar. O capim-limão, ele vai fornecer esse benefício. Sempre lembrando que não deve passar o capim-limão puro na pele, porque ele tem uma certa dermoagressividade. Algumas pessoas sentem assim uma tipo alergia, sabe? Fica vermelho e tal. Então, sempre utilizar diluído ou então no aromatizador de colar ou de tomada, certo? Então, vamos para um próximo agora. Óleo essencial bem legal para se utilizar, que é o Meishang, também chamado de Litsea cubeba, que é o nome científico dele. Esse é o queridinho, né? Muita gente gosta dele. Olha, é difícil alguém não gostar de Litsea. De todos esses óleos que foram citados aqui, muitos dizem, não, esse eu gosto, esse eu não gosto. Agora, o Litsea é difícil alguém não gostar.
E o Ilitsea cubeba é bem interessante porque ele é também considerado um óleo ansiolítico natural. Então, por exemplo, se eu estou com muito problema de ansiedade, falta de foco, a mente não para, o Ilitsea cubeba é um ótimo óleo para se utilizar para isso. Então, de que forma que eu posso utilizar? No colar aromático. Eu coloco ali 1, 2 gotas de manhã cedo, vou trabalhar ou vou fazer o que eu preciso, ele vai me ajudar nesses fatores. É bem legal, tá? Então, além disso, ele ajuda na dispersão mental. Então, o foco, como já foi falado, estados ansiosos, crises de pânico, gente. O Ilitsea cubeba ajuda para quem tem esse problema ou está passando por esse problema. Esse óleo essencial vai ajudar. Lembrando que todos eles são 100% puros, que a gente está falando, né? Então, se quer utilizar na pele, aí tem que fazer uma diluição, utilizando no colar, pode usar puro, tomando os cuidados. Um outro óleo legal para se trabalhar também, que eu já vi bastante efeito nas pessoas, que ajuda bastante, inclusive para mim me ajudou também, é o Cedro Atlas. O Cedro Atlas é um óleo com um aroma maravilhoso, até para relaxar antes de dormir. Sheila, para as suas atividades de yoga também ajuda bastante, porque ele é um óleo assim que acalma a mente, ajuda nos estados ansiosos, tranquiliza, ele traz uma segurança. Travou aí para vocês também? Travou, né? Eu acho que a Fabi, ela está com uma conexão aí um pouquinho complicada. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela entra. Eu vou mandar uma mensagem aqui para ela para ver o que está acontecendo, tá bom? Só aguardar um pouquinho aí que ela já está retornando. Voltando então, podemos continuar, né? Deixa eu botar aqui, peraí. Foi possível então entender ali sobre cedro? Deu para pegar o cedro ali? O óleo essencial? Beleza. Então, são esses óleos basicamente, tá, que a gente queria passar para vocês. Então, assim, agora eu vou passar então algumas receitas que dá para fazer com esses óleos da imunidade, com esses óleos para ajudar na ansiedade, tá? Então, vamos lá, se quiserem anotar. Para o colar aromático, para quem tem colar aromático, tá? Como é que eu posso estar utilizando esses óleos? Uma receitinha básica aqui. Dependendo do colar também, se vai conseguir colocar os óleos, eu posso usar ao todo 3 gotas de óleo essencial. Então, 1 gota de eucalipto, 1 gota de meixang e 1 gota de tea tree. Vai ajudar na imunidade, vai estimular o sistema imunológico, também vai ser um ansiolítico natural e vai ajudar no sistema respiratório. Então, vai atuar em todas as frentes, respiratório, imunidade e na ansiedade, trabalhando aspectos emocionais, mentais e também físicos, certo? Não sei se todo mundo anotou, uma outra receita que nós podemos fazer é para quem tem aromatizador de tomada. Como utilizar? Vamos fazer aqui, ó, deu ao todo 8 gotas de óleo essencial, certo?
Vamos colocar aqui 4 gotas de limão siciliano, 2 gotas de capim-limão e 2 gotas de meishang, também conhecido Lychea cubeba, nome científico, certo? Então, essa mistura pode ser utilizada antes de dormir, por exemplo, tá? Porque o capim-limão aqui vai ajudar a acalmar inclusive a mente, as emoções. O limão siciliano também vai ajudar nas epidemias, ajudar no sistema respiratório e imunológico. E o meishang, que também é ansiolítico. Se eu quero utilizar durante o dia, eu boto só uma gota de capim-limão. Se eu quero usar à noite, eu posso usar 2 gotas ou até 3 gotas de capim-limão. Vai depender também de como eu estou, se eu gosto do aroma, certo? Então, é uma receita bem legal. Óleo para massagem. Olha que legal. Agora a gente vai fazer uma receitinha de óleo de massagem livre de óleo mineral, livre de petróleo, livre de componentes artificiais. Então, vai ser um cosmético, digamos, já podemos chamar de cosmético natural, para eu poder estar utilizando em casa, né? Tendo todos os benefícios do óleo vegetal e dos óleos essenciais. Vamos lá. Em 100 ml de óleo vegetal de semente de uva, certo? Eu vou utilizar 10 gotas de Lychea cubeba com 10 gotas de lavanda, 5 gotas de eucalipto. Agora, daí eu utilizo isso aqui, faço essa mistura e utilizo, então, como óleo corporal. Vou dar uma dica de ouro aqui para o pessoal que quer aproveitar também para perder uns quilinhos, para ajudar na perda aqui de repente, gordura abdominal, tá? Que já tem até um estudo da Univale que nós verificamos que teve sucesso esse óleo essencial para misturar junto com óleo vegetal e fazer uma massagem na região do abdômen. Olha, nessa receita do óleo de massagem, por exemplo, em vez de utilizar 10 gotas de meishang, você coloca 10 gotas de lemongrass ou capim-limão, certo? O capim-limão, numa boa diluição, uma diluição adequada de óleo vegetal, eu vou ter esses benefícios. Ele ajuda na circulação, na drenagem do corpo. Então, se eu quero que circule mais os nossos fluidos, o capim-limão, lemongrass, vai ajudar nessa parte também. Então, eu posso fazer uma massagem abdominal, fazer massagem nas pernas, vai ser bem útil, bem interessante. Tá bem? Então, bom, o que queria passar, Sheila, era isso hoje. Espero que o pessoal tenha gostado, né? A gente deixa também aqui o nosso contato, né, Sheila? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer mais alguma pergunta também, se quiser mandar por aqui agora pode também. Mas eu vou deixar, então, o nosso contato da Arome Vita, tá? Espaço de Aromaterapia. Se quiserem anotar o nosso número, é o 47 98414 5941. Então, nós temos o WhatsApp nesse número também, se quiser tirar qualquer dúvida, pode entrar em contato, a gente vai responder, tá bem? Bom, então, Fabi, vamos abrir para o pessoal fazer as perguntas, então. Eu queria só fazer um comentário ainda que eu acho bem interessante, que tem a ver lá com o início do nosso encontro, né? Que foi sobre por que não é recomendado passar a essência sobre a pele, né? Dentro da nutrição, a gente entende que a nossa pele, ela também é receptor de alimento, né? A gente também se alimenta pela pele. Então, quando a gente utiliza uma essência diluída num óleo vegetal ou em algum óleo a gente vai usar na pele, é como se a gente estivesse ingerindo um alimento que tivesse um aditivo químico, né? E não é natural, por isso que tem essa visão de não ser interessante, né? Não usar a essência e sim o óleo essencial, que é uma parte natural aí extraída das plantas, tá? Então essa é a visão da nutrição. Agora vamos ver a visão aí da Fábio. Uhum. Então, sobre essa questão da essência óleo essencial, tem várias coisas que a gente podia falar aqui, né, Sheila? Mas, na verdade, também a gente não quer usar todo
o sábado de manhã de todo mundo. Mas, assim, basicamente, o que que acontece? É isso que a Sheila falou. A nossa pele, a gente não vê. Mas quando a gente estuda a biologia, se a gente olhar no microscópio a nossa pele, é como se fossem várias boquinhas. Então, que na verdade são os nossos poros, os poros da nossa pele. Então, esses poros, quando a gente passa qualquer coisa, é absorvido pela nossa pele. Então, o que que eu quero passar na minha pele, certo? Então, assim, o óleo essencial, ele deriva das plantas, é 100% puro. O óleo vegetal também só vai trazer benefício para nós. Então, o que que acontece? Se eu passo uma essência, a essência o que que é? A essência, na verdade, é uma imitação do óleo essencial, porém, uma imitação totalmente sintética. E o que que o sintético faz conosco? Eles são disruptores endócrinos. O que que isso quer dizer? Eles desregulam os nossos hormônios. E por isso, muitas vezes, nós, mulheres, a gente acaba tendo problemas hormonais e não sabe por quê. O que que eu estou passando na minha pele? Que tipo de maquiagem que eu passo na minha pele? Que tipo de creme que eu passo na minha pele? Então, é derivado de petróleo, óleo mineral, substâncias sintéticas? Né? Eu acho que isso é importante também comentar, né, Sheila? Porque muitas vezes a gente passa sem pensar pelo cheirinho. Mas depois que a gente começa a utilizar os componentes mais naturais, óleos essenciais, vegetais ou cremes veganos, então a gente vê a diferença na pele. E vê que não precisa mais também ficar hidratando tanto como antes, quando se utilizava um sintético que você passa, quanto mais passa, mais aquela pele parece ficar ressecada, vai piorando. E quando nós utilizamos o natural, rapidamente a gente vê o efeito na pele, né? Então, Exatamente. isso já nos mostra bastante a diferença. Tem mais uma pergunta lá do início do nosso encontro, que foi que óleo essencial, de que forma pode ser usado dentro de um consultório odontológico, para que não fique aquele cheiro de consultório odontológico? Boa pergunta. Já que nós falamos desses óleos aqui, e já para estar contribuindo com a imunidade, a ansiedade, por exemplo, num consultório seria legal utilizar Meishangue, por exemplo, para ajudar na ansiedade das pessoas, o pânico, certo? As pessoas, meu Deus, eu tenho pânico de dentista. Coloca um Meishangue ali, vai deixar as pessoas bem, elas vão começar a vão tranquilizar na espera, vai ser um óleo bem legal. E pode misturar um pouquinho com óleo essencial de limão siciliano. Dependendo do tamanho do consultório, por exemplo, se for mais ou menos 20 metros quadrados, pode utilizar no aromatizador de tomada 5 gotas de limão siciliano, mais umas 3, 4 gotas de meishangue. Já vai dar um cheiro maravilhoso e ainda vai contribuir com a saúde de todos, com a epidemia, vai ter a questão antiviral também, vai ser bem interessante, e vai deixar todo mundo relaxado. Podem ficar à vontade aí para abrir o microfone de vocês e fazer as perguntas. Eu acabo não acompanhando tudo aqui no chat, então fiquem bem à vontade aí. Eu acho que a Amanda levantou a mão, a Amanda Dalfogo, né? Pode perguntar, Amanda, teu microfone já está aberto. Oi, bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Sim. Sim. Bom, parabéns primeiro pela apresentação, Sheila e Fábio. Eu sou bem novata, assim, na aromaterapia. Desculpa. Eu sou bem novata na aromaterapia mas, assim, a explicação foi de uma maneira bem de fácil compreensão. Então, obrigada por isso. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, porque assim, eu pratico yoga e eu faço algumas sessões de reiki, e aí a gente tem o óleozinho como para ingerir, né? Ai, desculpa, eu sou bem leiga, tá? Mas eu acho que é um óleo essencial também, né? Ele vem da planta e aí a gente ingere, né? Certo? Essência, talvez. Enfim. E aí eu vi, no comecinho eu anotei, tu falou até sobre a rosa, né? Que são 2.000 pétalas para fazer 1 litro. E aí lá eu sei que eles fazem a extração essa extração por meio de cristais. Eu não sei se tu já ouviu falar assim, né? Mas não é a própria pétala que vai, mas por meio de cristais faz essa absorção
né, das substâncias da planta, e aí faz realmente esqueci o nome, a gente tem um nome para isso, que vai pingando, né? Florais. Os florais. Eu acho que não tem muito a ver, né? Desculpa. Então, vamos por partes, né? Você falou da primeira pergunta que você tinha falado era da ingestão, certo? Só que daí é mais floral, eu acho, né? Não tem muito a ver talvez com óleo. Assim, ó, com ingestão a gente tem que tomar um certo cuidado, sabe, Amanda? Assim, sim, existem óleos essenciais que a gente poderia dizer que poderiam ser ingeridos, mas está dando muita confusão em relação a isso, tá? As pessoas estão, em vez de melhorar, elas podem estar sobrecarregando O rins, sistema, fígado, sim. os sistemas, e outra, pela dermoagressividade que a gente comentou, também pode estar ingerindo óleo que não deveria ingerir, que vai acabar prejudicando os nossos canais, sabe? Então, Eu assim, tenho ó, bastante realmente, medo de ingerir, assim, por isso que eu até não pergunto, sabe? Não é indicado, então. sim. Que bom, obrigada pela tua pergunta, eu acho que ela foi bem importante, pertinente agora, para esse momento também. Então, assim, ó, se tem outras formas mais seguras da gente estar utilizando, vamos utilizar as mais seguras, sabe? Porque ainda assim, passando na pele, tem pessoas que estão passando e acabam se queimando porque estão passando óleo E que vai não pro está sol. diluído. Ou vai pro sol. Ou vai para o sol e acaba tendo uma queimadura. Então, imagina a Sim. ingestão de forma errada, Sim, é né? perigoso, né? É muito perigoso. Então, realmente, a gente tem que cuidar com essa parte, tá? Legal. Então, o que a gente recomenda? Já se tem conhecimento que passando na pele, rapidamente vai para o sistema circulatório, vai para o sangue, sabe? Só de passar na pele, ou só, então, de nós sentirmos, inalarmos. Por quê? Até a gente não falou sobre isso, né? Mas como é que funciona o óleo essencial? Quando eu inalo num colar aromático, eu não vejo, mas as moléculas aromáticas são muito pequenas, a gente não consegue ver. Mas nós inalamos, elas fisicamente entram no nosso sistema olfatório. Elas Uhum. entram, elas atingem o sistema olfatório e vão para o sistema nervoso central e conseguem entrar depois no nosso sistema circulatório. Então, é por isso que o óleo essencial funciona tão bem. Ele acaba entrando dentro do nosso metabolismo, dentro dos nossos sistemas, somente pela inalação e somente pelo passar na pele. Uhum. E de uma forma mais segura, Mais sabe, natural, Amanda? mais natural, né? Na verdade, eu acho que quando a gente ingere, Isso! pode ser, se não for na diluição certa, ou às vezes a pessoa pode tomar mais gotas do que deveria, e aí tem outro efeito, né? Legal, acho Aí que tem tu um efeito respondeu. que pode também acabar causando, Amanda, uma toxicidade para os nossos rins, Uhum. sobrecarregando nossos rins, certo? Porque muitas vezes a pessoa acaba Sim. ingerindo demais ou ingerindo da forma errada ou no momento errado. Então, Uhum. assim, o mais indicado é passar na pele, usar no colar aromático, você já vai sentir o efeito terapêutico, físico, mental, ou então de Legal, relaxamento, sabe? É bem seguro para utilizar. E quanto legal, a questão da obrigada. rosa, de nada, e quanto a rosa que você comentou, né? Na verdade, desculpa, não sei se eu me expressei mal, mas a rosa damascena precisa de 2 toneladas, 2.000 quilos Oh, de pétalas para 1 litro de óleo essencial. Então, é é muito, bem né? mais que 2.000 pétalas, Nossa, é duas muito. Talvez toneladas, eu que Por isso anotei errado. É bastante, é por isso bastante. que ela é tão rara, ela é tão prestigiada também, porque ela é Uhum. muito importante para nós mulheres. Mas um recurso que nós temos, já que ela é mais cara, para utilizar é o hidrolato de rosas. Não sei se vocês conhecem o hidrolato de rosas, só um pouquinho. Gerânio Só também, né? para o gerânio também, mas mostrando o hidrolato de rosas, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu botar aqui para ver se está aparecendo. Esse é o hidrolato de rosas, tá? Esse é o tamanho de um óleo essencial normal, olha só. Isso aqui é 100 Uhum. ml. Então, o que é isso aqui? Não é óleo essencial, ele é hidrolato, é uma água. Não é que foi colocado rosa damascena dentro. Não, ele é o produto da destilação da rosa damascena. Quando se destila as pétalas de rosa ou os óleos essenciais, o que acontece? É o fogo que está embaixo, não sei se vocês já viram uma destilação, mas o fogo que está embaixo, a planta está em cima, como uma panela quando se faz um chá, digamos, algo assim.
Então, o vapor de água, ele sobe e carrega com ele junto as moléculas de óleo essencial. E essas moléculas são carregadas, levadas para um outro recipiente. Nesse outro recipiente fica o óleo essencial separado da água. E essa água, então, é o hidrolato. E hoje já se descobriu que o hidrolato de rosas, assim como de outras plantas, de outros óleos essenciais, eles têm diversos benefícios para a nossa saúde, certo? Inclusive, no caso do hidrolato de rosas, ele pode até ser ingerido. No caso do hidrolato, tá? De rosas, né? De rosas, ele é digestivo. No Oriente, eles utilizam no café, tá? Eles fazem um café junto com a água de rosas. E também dá para se utilizar, em outros países, eles utilizam em receita de bolo, receita de diversos alimentos, né? A Sheila deve até conhecer também um pouquinho. Obrigada, Fábio. Acho que tu respondeu bem. Eu tá tenho bom. uma última, bem rapidinha, tá? Não vou entrar em temas tão... assim, eu quero conhecer um pouquinho mais, né? Tu tem alguma fonte, algum livro para pesquisa que tu recomenda? Olha, Amanda, tem várias fontes que dá para utilizar, certo? Inclusive, se quiserem seguir o nosso Instagram, a gente também está sempre publicando alguma coisa, porque as pessoas, assim, têm muitas dúvidas, na verdade, né? E agora que a gente está nessa época de epidemia, a gente não está mais podendo fazer a nossa conversa de aromaterapia, que antes a gente fazia, sabe? Inclusive com a Sheila. Mas, enfim, né? Vamos sobrevivendo ainda nos vídeos, então, pelo menos, a gente poder ter o contato. Então, de vez em quando, a gente está no nosso canal, lá no Instagram, Facebook, a gente coloca uns vídeos falando sobre óleos essenciais e como utilizar, que é Arome Evita, o nome. Deixa eu ver se... Arome Evita. Ó, ver se aparece aqui. Peraí. Não sei se está ao contrário. Ah, sim. Tá ao Arome contrário, Evita. tá bom? Ó, Arome Evita, tá? Esse é o nosso Facebook, Legal. Instagram, Obrigada. tá? Pode curtir lá, tá? A gente tem vários vídeos, assim, vídeos curtos também para o pessoal, porque, né? A gente hoje tem pouco tempo, apesar de tudo isso, o tempo também ele urge. Então a gente faz vídeos curtos lá para saber como utilizar, como eu posso estar utilizando os óleos essenciais, certo? E daí também assim, ó, Amanda, se todos vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, pedir as nossas receitas que antes nós falamos aqui. Nós vamos mandar as receitas para quem pedir para nós, tá? As receitas que foram faladas, então pode mandar lá um alô no nosso WhatsApp. Se quiserem também fazer parte da nossa lista de transmissão, manda uma mensagem, salva o nosso contato, a gente vai de vez em quando mandar alguma notícia sobre essa parte, tá bem? Eu acho que tem mais algumas pessoas que querem fazer algumas perguntas. Eu vi aqui que tem uma pergunta que eu achei bem interessante, que foi qual que é a indicação de óleo essencial para mindfulness e para estudar. Então, eu não sei aqui quem fez a pergunta, quem fez a pergunta quiser abrir o próprio microfone, pode ficar à vontade. Fui eu que fiz a pergunta. Acho que ainda apareci. Eu sou muito curiosa, assim, eu confesso que eu também, não sei, fico meio desorientada em fonte, assim, onde que eu olho e tudo, então eu fico pesquisando, porque onde eu moro no interior de São Paulo, e aqui a gente não tem próximo acesso a profissional, sabe? Então eu fico mais... na internet mesmo, em alguns livros, e eu sou bastante, eu já tenho alguns, e eu tenho primeiro, eu estudo ainda para concurso, e eu sou muito ansiosa, e assim, eu até li uma vez que eu tenho difusor de parede, né, aquele elétrico, daí eu li em algum lugar que aquele difusor, por esquentar, ele às vezes quebra a molécula e ele, enfim, falaram que o ideal seria o ultrassônico, daí eu comprei o ultrassônico, aí, sabe, não sei, fico assim. E também eu fico testando, e aí vi hoje você falando a questão das gotas, e às vezes eu ponho muita gota, a gente precisa realmente de um norte, né, de uma orientação, porque às vezes a gente tem o efeito contrário do que a gente espera. E aí eu queria uma receitinha assim para me ajudar aqui a concentrar, a ter
uma concentração e desanuviar a mente. E também indicação de marca, assim, para a gente comprar. Alguém até perguntou se você comercializa, se não, se tem uma indicação de marca que é confiável, sabe? Uhum, uhum. Certo, Isabela, né? Isso. Bom, que bom, no interior de São Paulo, então, acompanhando a nossa live, É, nosso encontro, legal. Então, seguinte, você falou que quer óleos essenciais para mindfulness e estudar, certo? isso. Então, óleos que são bons para isso, que na verdade mindfulness tem a ver assim com utilizar melhor a mente, certo? Uhum. Os aspectos como controlar. Então, assim, se eu quero estudar, eu estou precisando focar, me concentrar, o óleo essencial de alecrim é um óleo bem bacana para ser utilizado, tá? Uhum. Um outro óleo que você pode usar junto com o alecrim é o próprio meixangue que nós comentamos. Uhum. Até o limão siciliano. São 3 óleos assim muito legais para trabalhar a nossa mente, a organização mental, a foco nos estudos também, tá? E à noite, se você tem algum problema, porque também assim, o alecrim a gente recomenda usar durante o dia, certo? Uhum. E durante a noite, se você precisa parar a mente, pacificar a mente, porque não dá para a gente também ficar o tempo todo pensando, a gente tem que dar aquele digamos assim, desfragmentar o disco, vamos dizer, né? Uhum. O óleo de olíbano é muito bom, certo? O óleo de olíbano funciona muito bem. Inclusive, a gente tem aqui um spray de uma linha que nós temos chamada Ativari, que o nome dele é Meditar. A gente usa o óleo essencial de olíbano também. E o incrível é que há relatos de pessoas falando que, além de ajudar a meditar, o sono melhorou muito. A pessoa não precisou mais tomar remédio para dormir, por exemplo, porque o próprio óleo essencial ajudou. Né? O próprio, na verdade, o blend de óleos essenciais, o spray ambiente, mas utilizando o óleo essencial de olíbano vai ajudar. Pode utilizar no aromatizador de tomada também, apesar que a gente sabe que aquece, mas assim, o aromatizador de tomada, você pode até perder algumas moléculas, mas não tem problema entre utilizar algo que não seja natural de algo natural, com certeza você só vai ter benefício, Uhum. certo? Então, Uhum. Mas pode até... o ultrassônico, então, não é muito bom assim. Pra O pôr ultrassônico é na... aquele com vapor, certo? Você põe a água e daí pinga as gotinhas na água. E daí ele Pode vai soltar. utilizar, pode utilizar. Ajuda também. Também Uhum. ajuda. Se você gosta dele, não tem problema. Cada uma das formas que a gente utilizar, Isabela, a gente pode estar perdendo um tipo de molécula ou outro, certo? Uhum. Uhum. Porque isso depende da forma que se faz. É a mesma coisa quando se produz óleo essencial. Então, quando se produz óleo essencial na destilação, muitas moléculas no hidrolato não tem, que tem no óleo essencial, por causa da forma de extração, Uhum. certo? Do óleo Entendi. essencial. E quanto marcas, assim, a gente tem um espaço de aromaterapia em Blumenau, até convido, se vocês quiserem passar aqui, a gente vai recebê-los, tá? A gente, quando vieres para Blumenau também, pode Com passar. certeza. E a gente está atendendo a gente está atendendo de segunda a sexta-feira, da 1h30 da tarde até às 6h30, tá? Durante a semana. E também a gente atende pelo WhatsApp, se alguém precisar. Também enviamos pelo correio, tá, Isabela? Se precisar, a gente também envia nossos produtos. Pode entrar em contato com a gente te orienta, tá? Quanto a Ótimo. essas questões depois também. Muito Mais obrigada. pessoalmente, de nada. E também nós trabalhamos com 2 marcas de óleos essenciais, tá? Que nós gostamos bastante, nós gostamos da qualidade desses óleos essenciais. Tem outros com qualidade também no mercado, mas nós utilizamos essas 2 que nós confiamos e temos bastante resultado com eles também, tá? Que no caso seria a Oxadi, um deles, tá? A Oxadi a gente gosta bastante porque eles trabalham também com o nível energético do óleo essencial, certo? E também, na verdade, agora eles mudaram de tampinha, tá assim, ó, a tampinha deles. E também tem o da Harmony, tá? Que é de Florianópolis. Também são 2 tipos óleos, 2 marcas, a gente gosta bastante, está vendo bastante resultado aí nos atendimentos de aromaterapia e também com as pessoas que procuram utilizar, tá? Então, assim, são marcas que utilizam 100% puro, numa embalagem adequada, a gente gosta bastante, certo? Fabi, surgiu mais uma pergunta aqui. A pergunta da Ana Júlia.
ela comentou se o óleo essencial de eucalipto no difusor de ambiente também traz benefícios para quem tem sinusite. Ana Júlia, que estava aqui ontem, nosso espaço, que bom que está prestigiando aí, Ana. Ah, sim. Então, que bom, né? Obrigada também aí, Ana, que veio aqui. A gente conversou um monte ontem, né? Dúvidas. Então, sobre o eucalipto, pode sim utilizar no aromatizador de tomada. É até recomendado para pessoas que têm problemas respiratórios em geral, sinusite, rinite. E olha, já tem estudo científico mostrando como o eucalipto ele funciona, tá? Para quem tem esses problemas respiratórios. E de forma bem rápida, tá? E, assim, rapidamente você sente o efeito no sistema respiratório. Então, pode utilizar sim no aromatizador de tomada, tá bem? Se tu tiver um tempinho aí, a gente ainda tem mais uma pergunta. A Maria perguntou, vamos lá. Pediu, na verdade, para te comentar sobre os cosméticos com óleo essencial, como desodorantes, cremes e sérums. E ela está usando um desodorante e ela adora. Então, se tu puder comentar, a gente ia gostar bastante também do... Então tá bom. É que a Aroma Vita, ela tem uma... Obrigada, né, Maria? Ó, então, tá aqui. assim... tá. Deixa eu ver. O desodorante. A Maria gosta de usar o nosso desodorante, né? Beleza, Adorei. obrigada, Maria. Que bom que tu tá aí. Obrigada por estar aí, então, com a gente, né? Você A também. Maria de Indaial. Então, assim, na verdade, Caxias do Sul, né? Morando em Indaial. Então, a Aroma Vita, ela tem uma linha de cosméticos naturais, tudo feito somente com óleos essenciais, cremes veganos, óleos vegetais prensados a frio, que a gente está tendo bastante resultados, tá? Então, um exemplo que o pessoal está gostando bastante é do nosso desodorante natural. Tem pessoas que tinham muito problema com odor, diziam, mas será que eu vou me adaptar? Ainda é um rolum e tal. E nós temos resultado, tá? Inclusive está lá no nosso Instagram. Claro que a gente tem que tirar o nome das pessoas, quem é que vai querer dizer que funcionou e não, né? Então, assim, mas está tudo lá, tá? A gente comenta sobre ele. Inclusive, ele tem aqui o óleo de tea tree também, que já ajuda no sistema imunológico, já combate fungos, bactérias, vírus em geral, então já vai dar um up também nesse aspecto. Então, sempre quando a gente utiliza algo natural, não vai ajudar só em uma coisa, vai ajudar em outras, vai ajudar na nossa saúde, vai ajudar não só no aspecto físico ou de odor, certo? Então, um outro que nós temos aqui é o óleo de bebê. Antes foi comentado sobre, como que eu posso utilizar óleo essencial em bebê? Aqui, no nosso óleo de bebê, ele já está numa diluição adequada para nenéns. E outra coisa, ele tem óleos essenciais aqui que vão ajudar para assaduras, picadas de inseto, vão ajudar naquilo que os cosméticos, vamos supor, convencionais fariam, só que sem óleo mineral, sem parabenos, sem sobrecarregar a pele e a energia do nosso neném, né? Então tá aí uma dica. Ele também tem óleos essenciais maravilhosos, a lavanda francesa, uma delícia, o pessoal gosta bastante. Tem também o creme de mãos que nós temos da Aroma Vita, também gostam bastante, ele é bom para pele seca, ele é um creme vegano, bom para pele, então só vai trazer benefícios, né? E todos feitos Fábio, com óleos essenciais. Sim? Tá me ouvindo? Em relação a esse creme, eu já queria aproveitar e perguntar, se eu puder, em relação a esses, no caso desse, os óleos são selecionados ou a pessoa que escolhe, como é que é nesse caso desse creme? Boa pergunta, Maria. É assim... Já queria saber porque eu já quero. Sim, entendi. A gente tem aqueles que estão prontos aqui, claro, a gente tem as fórmulas que daria para qualquer pessoa utilizar, vamos dizer assim. Mas se a pessoa tem algum problema de pele específico, a gente faz também, né? Então, às vezes, a pessoa tem algum problema de micose ou algum problema específico na pele, uma rosácea, alguma coisa, então a gente faz o creme específico para aquela pessoa, certo? Então, assim, porque para cada pessoa precisa de um óleo essencial diferente, ou na sua fase de vida, ou para o seu tipo de pele, na verdade, né? Que nós temos peles diferentes. Então, assim, também, da mesma forma, existem óleos essenciais diferentes para cada situação.
Então, é possível pedir, você utilizar esse, você já vai gostar, que é para pele seca. Ele tem um leve aroma de hortelã, bem gostoso também, o pessoal adora esse cheirinho. E já vai ajudar na pele, a dar firmeza também, né? É muito bom. Mas também, se tem algum problema específico, como nós atendemos pessoas, sabe que o que acontece, Maria? Muita gente valoriza os cosméticos naturais quando tem algum tipo de alergia, algum tipo de problema de pele, porque percebe rapidamente a diferença. Então, é esse tipo de pessoa que também gosta dos nossos cosméticos. Ou porque a pessoa tem a consciência, tipo assim, eu não quero mais usar óleo mineral, eu não quero mais usar petróleo, sobrecarregar os meus hormônios. Ou então, porque a pessoa realmente sente a diferença quando utiliza um produto natural, um óleo ou um creme, por exemplo. Desodorante eu senti bastante, assim, eu recomendo. Que bom. Como eu estou aqui mediando aqui, né? Eu não sei muito bem mediar essas conversas, mas eu vi aqui que a Aline Rosales, ela quer fazer uma pergunta, ela já colocou ali antes, então Aline, se puder abrir o microfone. Não sei se a Maria tem mais alguma coisa para comentar. Não, é isso aí, eu vou continuar falando com a Fábio no particular. Tá bom, Maria, depois a gente conversa. Vai bombar, beleza. Vamos Até lá. mais. Até vontade, Bom dia, meninas. Bom dia. Eu sou de São Paulo, estou adorando. Eu tive coronavírus recentemente e aí eu comecei a estudar essa questão da aromaterapia, estou encantada. E eu queria perguntar para a Fabi alguma coisa que poderia me ajudar em relação à enxaqueca, porque além de tudo que eu estou vendo na questão desse auxílio para ansiedade, o que me preocupa é que quando vem a ansiedade me traz muita enxaqueca. E aí se tem alguma coisa que eu posso usar em termos de óleos essenciais para auxiliar. Tá falhando. Será que ela me ouviu? Vocês me ouviram? Vamos ver. Será que ela caiu de novo? Vamos esperar um pouquinho aí, pode ser. Oi, Sheila. Sheila? Oi, Sheila, Ju, tá me tudo ouvindo? bom? Tô aqui. Tudo bem? Eu tô aqui nessa outra mesa aqui, a Fabi tá ali, ó. Então eu vou passar, que eu tô com outra conexão aqui. Então tá bom. Eu vou passar para ela, tá como Juliana, vai ver se é a Fabiana, tá bom? Beleza. Tá conectando aqui para acrescentar. Mas então, não sei se eu tô usando a outra conexão. Peraí. Eu já invertido. Quer utilizar isso? Então vamos lá, essas tecnologias, né? Pode repetir de novo, por favor, Aline? Posso. Eu te perguntei, Fabi, se tem alguma coisa que, além de me ajudar na ansiedade, possa ajudar também no controle da enxaqueca. Porque quando eu tenho ansiedade, estresse, o que vem junto é a enxaqueca. E é, assim, destruidor. Eu não consigo fazer nada, não consigo trabalhar. Uhum. E o que eu posso usar no auxílio dos óleos essenciais? E falar que eu vou virar freguesa de vocês. Eu tô aqui em São Paulo, mas já tô anotando que eu vou encomendar. Ótimo, então, Aline. Vamos conversar. Qualquer dúvida que tiver, vamos lá. Primeiro lugar, né, Aline? Obrigada pela sua pergunta, né? E outra questão, sobre enxaqueca, assim, a gente sempre tem que analisar a causa, sabe, da enxaqueca. É claro, você está falando agora de forma rápida, eu também vou dar respostas mais rápidas, mas depois, em box, a gente pode conversar com mais detalhes, tá bem? Então, assim, enxaqueca pode ter diversas causas. Ela pode derivar de situações hormonais, de desequilíbrios hormonais, ela pode ser também por questões de estresse, como você já relatou, possivelmente é. Também situações digestivas
entre outros fatores. Às vezes a pessoa está ingerindo algum tipo de remédio, alguma coisa que pode estar causando, enfim, diversas situações, certo? Então, eu vou citar para você óleos que vão te ajudar nessa questão de estresse e enxaqueca. Por exemplo, pode anotar, o hortelã-pimenta é um ótimo óleo para enxaqueca. Eu vejo muitos resultados com hortelã-pimenta. Tu tens também algum problema respiratório, Aline? Tenho asma. Ah, bom, tá, certo. Então, tem óleos também que podem ser utilizados para asma, daí tem outra, mas vamos concentrar mais em enxaqueca aqui. Por exemplo, tu pode utilizar hortelã-pimenta, o óleo essencial de eucalipto glóbulos também é bem legal, que além de tudo ele ajuda no sistema respiratório, tá? Ele também trabalha o positivismo nosso, principalmente nessa época agora que a gente está passando. E o eucalipto globulus já foi comprovado que ele é bom para epidemia também, como no caso do Covid, ele está sendo indicado, tá? Já tem estudos mostrando. Então, tu pode estar utilizando para se beneficiar para esses teus problemas. Então, ele já vai te ajudar em outros aspectos também, emocional, também físico e respiratório. Tá bem? Obrigada. Tem outros para te indicar, mas eu acho que vamos se concentrar nesse, depois a gente pode voltar a conversar mais especificamente, Tá bom? Obrigada. Obrigada também. Mais alguma pergunta? Bom, então... Mais alguém quer perguntar? Eu acho que é isso, então, né? Bom, eu coloquei ali no chat o telefone delas e quando eu encaminhar para vocês o outro e-mail, eu vou encaminhar todas essas informações que a gente falou aqui hoje, tá? Eu vou encaminhar um e-mail para vocês com o link do vídeo para vocês poderem assistir de novo e distribuir para quem vocês quiserem, né? E todas essas informações vai estar lá para vocês, então. Vai ter também o número do telefone, o número do WhatsApp, vocês podem entrar em contato com elas para perguntar o que quiser, tá bom? E é isso, gente. Eu acho que agora está na hora de liberar vocês para seguir o sábado, né? Então, eu só tenho a agradecer. Eu agradeço a presença de todo mundo aí que participou hoje, né? Eu espero que isso tenha auxiliado vocês nesse momento de isolamento social, nesse momento de cuidado, né? Que a gente possa, através da aromaterapia e dessas informações que a Fábio passa, que a gente possa ser mais sensível com o nosso próprio autocuidado e também com as pessoas que estão com a gente. Então, Fábio, muito, muito obrigada. É sempre muito legal ter a tua presença, tanto lá no espaço físico, quanto aqui na nossa salinha virtual, né? Tá com a gente aí há muito tempo e eu sou muito agradecida por essa parceria. Então, muito, muito, muito obrigada, gente. Obrigada, Fábio. Tá bom. Obrigada também. Eu quero primeiro agradecer a presença de todo mundo. Que bom que conseguiram nos aguentar agora até 11h21, né, da manhã. Mas eu tenho certeza, espero que tenha sido bem proveitoso para todo mundo, para a gente poder usar com segurança os óleos essenciais, a aromaterapia, se beneficiar também da natureza para a nossa saúde. E vocês vão ver que a partir do momento que começa a utilizar, já vem tantos benefícios que só vão querer utilizar mais e conhecer mais, aprender mais sobre aromaterapia e óleos essenciais. Então, assim, fico bem feliz que todos se dispuseram a vir e agradecer principalmente também a parceria com a Sheila. Quero agradecer, Sheila, por tudo, pelo nosso encontro aí, por a gente ter te conhecido, também o teu espaço, disponibilizar. Fico muito feliz, tá, com a nossa parceria, gosto bastante. Que a gente Obrigada, continue. que bom. Então, eu desejo um bom final de semana para todo mundo também, que todos possam estar bem nesse final de semana, aproveitar esse sol maravilhoso, né, para descansar a mente, as emoções, o físico também, tá bem? É isso aí. Então, E se alguém encomendar alguma coisa para a Fábio, o Gaia, ele é ponto de retirada, tá? Das encomendas ali que vocês fizerem para ela. Então, se for muito difícil ir até o espaço dela, ela pode trazer até ali e vocês podem buscar, porque acaba ficando uma região um pouquinho mais central aqui da cidade, né?
Eu acho que é isso, gente, né? Isso. Obrigada, aí, então. gente. Obrigada, Sheila. Tudo Obrigada, de bom tchau para você. vocês. Sigam o sábado aí com felicidade. Tchau, tchau. Até mais, tchau.